O pior erro que os hipertensos cometem. Você sabia que a hipertensão, a pressão alta, é um dos principais assassinos silenciosos do mundo? Hoje eu vou te mostrar os maiores erros que os hipertensos cometem e como isso pode colocar a sua vida em risco. Também vou explicar por que esses erros são tão perigosos, os mecanismos por trás dele, as consequências e como acertar e não errar. Para quem não me conhece, me chamo João Migovski, sou médico e aqui eu te ensino como cuidar naturalmente da sua saúde. Se você quiser marcar uma consulta comigo, o link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Me conte no chat, me conte nos comentários duas coisas. Primeiro, se você tem hipertensão, se você está hipertenso. E segundo, de que parte do mundo você me assiste. Eu estou no Rio de Janeiro e não tenho hipertensão. Agora é a sua vez de me contar sobre você. A hipertensão afeta cerca de 1 a cada 5 ou 1 a cada 6 pessoas no mundo, ou seja, são bilhões de pessoas com pressão alta. Aqui no Brasil, 1 a cada 4 adultos é hipertenso. E segundo o Ministério da Saúde, a hipertensão é responsável por 62% dos derrames, 40% dos infartos e 25% das doenças renais crônicas. E o perigo é que a hipertensão é uma doença silenciosa, que não dá sinais e sintomas na maior parte das vezes. E quando descoberta tardiamente, pode ser fatal. Olha o que eu falei: 62% dos derrames, 40% dos infartos e 25% das doenças, dos casos de doença renal crônica. Ou seja, é uma doença silenciosa, é uma doença que não se mostra, que não dá as caras, mas isso não significa que ela não seja uma doença potencialmente grave, tá bom? E o maior erro que os hipertensos cometem é não mudar os hábitos de vida. A maioria das pessoas confia exclusivamente nos remédios e ignora a importância dos hábitos saudáveis. Esse erro aumenta o risco de complicações graves, mesmo em quem usa o medicamento. Porque vamos lá, você tem uma hipertensão arterial, que na maior parte dos casos está diretamente associada ao seu estilo de vida. Ou seja, a hipertensão, ela tem influência da sua alimentação, do seu nível de atividade física, da sua capacidade de gerenciar o estresse, da qualidade do seu sono, do seu peso. Tudo isso influencia na sua pressão, na sua hipertensão, aliás, na sua pressão arterial. E se você continua comendo mal, sedentário, dormindo mal, bebendo e fumando, se estressando, mesmo que você tome o remédio, a origem do problema, a causa do problema, vai continuar existindo. Então, como nós vamos resolver um problema se aquilo que causa o problema continua estando presente? Não dá para resolver. O medicamento, ele vai controlar a manifestação da doença. Ele vai, em muitos casos, reduzir a pressão arterial. Agora, se o estímulo para a elevação da pressão arterial continuar acontecendo, você concorda comigo que o efeito do remédio vai ser prejudicado e que você, por mais que controle a pressão arterial, vai continuar fazendo aquilo que danifica, que prejudica o seu corpo? Então, você que é hipertenso, é claro que em muitos casos o remédio é necessário. Agora, o que provavelmente nunca ninguém te contou é que a primeira estratégia terapêutica da hipertensão arterial não é o uso de medicamentos, é a mudança do estilo de vida. Quando a gente está na faculdade, na aula de hipertensão, após o diagnóstico, o professor ou a professora fala sobre o tratamento. E a primeira linha de tratamento, antes de iniciar o medicamento, é a mudança do estilo de vida. É falar com o paciente sobre a alimentação, sobre a importância da atividade física, se ele estiver acima do peso, sobre a importância de manter um peso saudável, porque essas são as causas da hipertensão, na maior parte das vezes, ok?
A origem da hipertensão não é uma deficiência de losartana, de enalapril, de hidroclorotiazida, não. A origem da sua hipertensão, na imensa maioria das vezes, está nos seus hábitos, nos seus comportamentos. Por quê? A hipertensão envolve um desequilíbrio no sistema renina-angiotensina-aldosterona. E isso vai causar o quê? Vasoconstrição crônica. Seus vasos vão se comprimir, se constringir, o que vai dificultar a sua circulação. Segundo, retenção de sódio e água. Vai ficar inchado. Não vai ter tanta facilidade para eliminar o excesso de sódio e o excesso de água. E terceiro, sobrecarga cardíaca, porque essa vasoconstrição crônica pode exigir mais força do coração. Esse excesso de força do coração pode causar a hipertrofia do ventrículo esquerdo, que é uma complicação muito comum em casos de hipertensão mal controlada e que pode também levar à insuficiência cardíaca. A falta de hábitos saudáveis, uma dieta ruim, sedentarismo, estresse, piora esses mecanismos. Eles aumentam a atividade simpática, a inflamação vascular, o estresse oxidativo, e isso cria um ciclo vicioso de aumento da pressão arterial, danos vasculares, o que vai aumentar o risco de infarto, AVC e insuficiência renal e insuficiência cardíaca. Quais são os principais erros do hipertenso, né? Quais são os hábitos que prejudicam a saúde não apenas dos hipertensos, hábitos que contribuem para a manutenção da pressão arterial elevada? Primeiro, excesso de sódio. O sódio retém líquidos, aumenta o volume sanguíneo e eleva a pressão. Doutor João, isso significa que eu não posso colocar sal na minha comida? Não é isso. Se o sal for um sal de qualidade, ele provavelmente não vai ser tão ruim assim para o seu organismo. Agora, esse sal refinado não é legal. O sódio que o pessoal adiciona aos alimentos ultraprocessados, que vem com aquele selo alto em sódio, não é legal, tá? Então, o sal, idealmente, deve ser o sal integral, tá bom? Que vai ter só o cloreto de sódio e o iodeto de potássio. Se tiver mais do que isso, não consuma esse sal. Segundo erro, sedentarismo. Se você não faz atividade física, isso vai diminuir a flexibilidade das suas artérias, aumentar a sua atividade simpática e também, no longo prazo, contribuir para o aumento da pressão arterial. Quando eu era médico do Exército, lá em 2020, eu atendi um paciente, sargento, antigo, e ele chegou para mim para fazer uma consulta de rotina e estava acima do peso, estava com a pressão alta, estava com colesterol alto, estava com a glicemia alta. E aí eu cheguei para ele e falei o seguinte: meu amigo, sargento, nonato, temos duas opções. Opção número 1, eu te dou um remédio para pressão, para o diabetes e para o colesterol. Essa é a opção número 1. Opção número 2, você vai fazer o que eu vou te falar e daqui a 3 meses a gente repete esses exames e vê como é que eles estão. Ele escolheu a opção número 2, que foi voltar a fazer atividade física, melhorar a alimentação. E isso, em 3 meses, significou para ele uma perda de 9 quilos e a normalização de todos os parâmetros citados. Pressão normal, glicemia normal e colesterol normal, com 3 meses de atividade física e alimentação. Terceiro erro, consumo excessivo de álcool. O álcool eleva a pressão e danifica os seus vasos sanguíneos, prejudicando a sua circulação. Quarto erro, tabagismo, que causa também vasoconstrição e danos à parede arterial. O estresse crônico também eleva o cortisol, eleva a adrenalina e causa aumento da pressão arterial, da mesma forma que a obesidade. O excesso de peso sobrecarrega o coração e piora o controle pressórico. E, por último, se você não toma os medicamentos como orientado, a falta de adesão ao tratamento também pode anular os benefícios do remédio e favorecer o avanço da doença.
tá bom? Lá atrás, quando eu estava na faculdade, professor Nelson, de cardiologia, principal nome da cardiologia lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele chegou para nós e disse: o tratamento para hipertensão não reduz o risco de infarto, reduz apenas o risco de derrame. Eu nunca vou me esquecer dessa mensagem que ele passou. E aí, esse risco de derrame, ele não será reduzido para todo mundo, né? Nós temos aquele dado do número necessário para tratar, né? O NNT. Quantas pessoas precisamos tratar para evitar uma morte ou para evitar um desfecho negativo? Confesso que de cabeça eu não sei o NNT dos medicamentos antihipertensivos. O que eu sei que, não sei se mudou, né? Se ele falou a verdade, o tratamento para hipertensão não reduz o risco de infarto, reduz apenas o risco de derrame. Agora, você tem um estilo de vida saudável, isso vai reduzir o seu risco de ter praticamente todas as doenças que nós conhecemos, tá bom? Quais são as complicações da hipertensão arterial mal controlada? E eu quero deixar o convite para vocês lerem o meu livro, O Código da Longevidade, porque nesse livro aqui temos todos os pilares de um estilo de vida saudável que vai ser, sim, capaz de tratar a sua hipertensão e, quem sabe, até mesmo revertê-la. Porque se você fizer o que está escrito no livro com consistência, existe uma chance muito considerável de você não precisar mais tomar remédios. Não apenas para a pressão, mas também para o diabetes, para o colesterol alto, para a má circulação. Fazendo o que está aqui, você vai se proteger do infarto, do derrame, do câncer e vai ter mais saúde, mais qualidade de vida, tá bom? Para ter acesso ao livro é muito simples, basta você clicar no link da descrição ou no link fixado nos comentários. Aqui está a chave, o caminho, o guia completo para você cuidar de verdade da sua saúde, sem medicamentos, sem médicos, sem exames, de forma 100% natural, tá bom? Link da versão física na descrição, o link da versão digital também na descrição. Versão física, R$ 79,90, frete grátis para o Brasil inteiro e versão digital, R$ 39,90. Clica aí para adquirir o livro. Complicações da hipertensão mal controlada. AVC, derrame, infarto agudo do miocárdio, insuficiência renal, insuficiência cardíaca e a retinopatia hipertensiva, quando há danos aos vasos sanguíneos da retina, causando perda visual. Prevenção e tratamento da hipertensão. Pessoal perguntando onde eu posso comprar esse livro. Link na descrição, link nos comentários fixados. Vou colocar o link aqui também para vocês no chat e fixá-lo, tá bom? Aqui, ó, fixar a mensagem no chat também. Prevenção e tratamento da hipertensão arterial. Vamos lá! O que eu falei? Primeira linha de tratamento da hipertensão arterial não é medicamento, é a modificação do estilo de vida, mudança do estilo de vida, MEV. Então, se você chegou lá no seu médico e ele mediu, olha só, a senhora está com 150 por 90, vamos entrar aqui com a losartana 50 miligramas 2 vezes ao dia. Se ele falou isso e não orientou sobre alimentação, atividade física, qualidade do sono, importância de não beber, importância de gerenciar a ansiedade e o estresse, se ele prescreveu remédio e não falou sobre esses fatores, se ele não falou sobre os 8 pilares que nós temos aqui do estilo de vida saudável, ele está errado. Ponto final. E eu não tenho medo de falar, se o seu médico te diagnosticou hipertensão e não sugeriu e não trabalhou para que você mudasse o estilo de vida, ele errou. Ok? Errou. Tá bom? Por quê? É lógico que o medicamento é necessário em alguns casos. Não estou falando aqui para ninguém parar de tomar um medicamento. Isso aqui não é uma consulta médica. Isso é um vídeo informativo, tá bom? Nem de jaleco eu tô hoje. Nem de jaleco eu tô hoje. Não é uma consulta médica. Então, não é para começar a tomar remédio e não é para parar de tomar nenhum remédio baseado no que eu estou falando aqui. Entenderam bem? Agora, se o seu médico fez o diagnóstico de hipertensão e apenas
prescreveu o medicamento, ele errou. Ele omitiu uma informação muito importante sobre a prevenção, o tratamento e a reversão da doença. Por quê? Se você teve o diagnóstico de hipertensão e apenas toma o remédio, você nunca mais vai parar de tomar o remédio, porque o remédio não é capaz de reverter a hipertensão. O que é capaz de revertê-la é quando você para de fazer o que causa a doença e passa a fazer o que trata e reverte a doença. Então, se a origem da sua hipertensão é a sua alimentação ruim, você vai comer bem. Se a origem da sua hipertensão é o seu sedentarismo, você vai fazer atividade física. Se o problema é a sua obesidade, você vai se alimentar bem e fazer atividade física para perder peso e normalizar a sua pressão arterial. Então, prevenção, tratamento e reversão da doença só é possível quando há mudança no estilo de vida, ok? O medicamento, ele vai controlar a pressão arterial, mas, como eu te falei, não necessariamente ele vai impedir até mesmo uma possível complicação, tá bom? Então, é muito importante o estilo de vida. Vamos lá, alimentação saudável. Doutor João, o que é uma alimentação saudável? É uma alimentação com alimentos naturais. Isto é uma alimentação saudável. Não é comprar suplemento caríssimo, não é ir no restaurante vegano, não, isso não é alimentação saudável. O que é alimentação saudável? É você comer frutas, verduras, legumes e proteínas animais. Então, o que eu como aqui? Fruta, abacate, banana, manga, mamão, goiaba, limão, a fruta da época. Legumes, batata, batata doce, abóbora. Que mais? Maxixe, jiló, abobrinha, berinjela, alho, verduras no geral e proteínas animais, ovo, carne. Eu basicamente só como ovo e carne, não como frango, não como peixe, porque eu prefiro comer ovo e comer carne. Mas se você quiser comer frango, comer peixe, fica à vontade. Essa é a minha preferência. Ok? Então, isto é uma alimentação saudável. Evitar ultraprocessados, aqueles alimentos congelados, bolacha, biscoito recheado, salgadinho de pacote. Ok? Então, descasque mais do que você desembrulha. Essa é a chave de uma alimentação saudável. Segundo ponto, atividade física, tá? Doutor, qual é a atividade física? O ideal é você fazer fortalecimento muscular e atividade aeróbica. O ideal é esse, mas nem sempre é possível o ideal. Por isso, faça alguma coisa. Ah, doutor, eu só gosto de ir para academia. Não gosto de andar, não gosto de correr. Vai para academia. Um dia que você tiver mais alegre, que você estiver mais disposto, dá uma caminhada também. Ah, doutor, odeio academia. Caminha aí, dá uma volta, faz uma natação, anda de bicicleta. O importante é você ter constância na sua atividade física, tá? Fazer pelo menos 150 minutos por semana. Pelo menos, tá? Agora, importante também, se você é hipertenso, modere no álcool e opte. Veja a possibilidade de você parar de fumar. Isso vai reduzir radicalmente o risco de complicações da hipertensão arterial. Fundamental também é gerenciar o estresse. Técnicas de relaxamento, meditação, sono de qualidade. Capítulo 3 do livro, Gerenciamento do Estresse. Vamos ver aqui um hábito de gerenciamento do estresse? Ó, vamos ver. Gerenciamento do estresse. Eu gosto muito desse aqui, do hábito 41. Aplique o filtro das preocupações. Antes de se preocupar com algo, aplique um filtro sobre essa preocupação e faça as seguintes perguntas. Que preocupações resolvo hoje? Que preocupações dependem de mim para serem resolvidas? E que preocupações, se resolvidas, mudarão a minha vida? Se você responder nenhuma a qualquer uma dessas três perguntas, por que se importar tanto? Então, vamos lá. Ah, eu estou nervoso, estou preocupado, porque a minha TV a cabo parou de funcionar. Que preocupações eu resolvo hoje? Hoje é sábado. O técnico vai vir aqui para resolver minha TV a cabo? Não vai resolver.
Que preocupações dependem de mim? Essa depende de mim, porque eu preciso ligar para o cara, mas não vai ser hoje. E que preocupações, se resolvidas, mudarão minha vida? O que vai mudar na minha vida eu consertar a TV a cabo hoje, amanhã ou na semana que vem? Não vai mudar nada. Acho que vai até ser bom, porque eu não vou ver TV. Então, pessoal, é muito importante gerenciar o estresse e o livro ajuda nisso também. E por último, adesão ao tratamento. Não apenas ao tratamento medicamentoso, mas também à mudança do estilo de vida. Por quê? Ser disciplinado, ser consistente no estilo de vida e também tomar os remédios corretamente, mesmo quando os sinais e sintomas melhoram, isso vai ajudar muito a você tratar a doença e evitar maiores complicações. Quando procurar ajuda, quando procurar atendimento? Se você tiver sintomas como dor de cabeça forte, visão embaçada, fraqueza no lado do corpo, dificuldade para falar, tudo isso faz pensar em um derrame, em um AVC, e é uma emergência. Busque atendimento o mais rápido possível, não espere, ok? O pior erro que os hipertensos cometem é não mudar os hábitos. Cada escolha que você faz pode salvar a sua vida. Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares. Compartilhar saúde é um ato de amor. E não se esqueça de deixar um gostei, deixar um joinha para esse vídeo, para que o YouTube entregue esse conteúdo para aquelas pessoas que não têm acesso a médicos, a hospitais, a planos de saúde, a pelo menos terem acesso a informação de qualidade. E se você está me acompanhando aqui até agora é porque você gostou do vídeo. Então, se você gostou do vídeo e ainda não está inscrito, se inscreve no canal, ok? Ativa o sino das notificações e não perca as nossas mensagens, as nossas lives, os nossos vídeos, os nossos posts. Tenho certeza que a sua saúde tem muito a ganhar com o nosso canal. Deixe uma nota para o vídeo aqui, de 0 a 10. E, pessoal, um convite, mais uma vez aí, para vocês lerem o meu livro Código da Longevidade. Link na descrição e também nos comentários fixados. Já somos quase um best-seller. Quase um best-seller, pessoal. Milhares de pessoas já leram o livro. E você está perdendo tempo. Está papando mosca. A solução dos seus problemas de saúde pode estar aqui e eu garanto que muitas das soluções dos seus problemas vão estar aqui, tá bom? Vamos ver quem está com a gente aqui hoje, nesse sábado. Abraço para Solange Marquardt, Gláucia Simas, da Patagônia. Abraço para Juliana Oliveira e Albert Duque, Rose Dias, Margarete de Belém do Pará, Ismail, Virgínia Peixoto, Isa Silvane Silva, Ivânia Ramos, do Distrito Federal, Ledes Maria Cardoso. Abraço para Nádia Rodrigues Nunes, Orlando Leães, Zilma Andrade, Maria Lopes. A Solange falando aqui, come tudo, né, doutor? Mudança de hábitos. Sim, pessoal, essa é a chave, né? Por que as pessoas estão mais doentes? Por que as pessoas estão tendo mais câncer? Estão tendo mais infarto? Porque os hábitos estão piorando. Se você olhar um vídeo de 100 anos atrás, você vai ver que quase não tinham pessoas obesas. Hoje, a maior parte das pessoas acima do peso. Por quê? A alimentação mudou, o estilo de vida ficou mais sedentário, então antes não tinha carro, antes não tinha elevador, não tinha meios de transporte, não tinha as facilidades, escada rolante. Hoje a gente tem tudo isso. E acaba que a gente fica mais parado, não gasta tanta energia, e aí vai engordando e colhendo os frutos de um estilo de vida pouco saudável. Abraço para Ivonete Silva, de Camaragibe, Pernambuco, João Rodrigues, Dagmar Carvalho, Solange Cipriano, da Ilha do Governador, para o meu amigo Felipe Alves da Silva, Márcia Maria, Glória Maria, Gracinda Rebelo, Madalena Inácio. Abraço para Carmen Lúcia, de São Bernardo do Campo, Maria Sandra Martins, perguntando quanto custa o livro. Versão física, R$ 79,90 com frete grátis, e versão digital, R$ 39,90. Abraço para Marlene Vieira, de Guarulhos, Maria Aparecida de Goiânia, Carlos Alberto, Paulo Emílio Ruzzi, Wanda Menegon. Abraço também para Rui José. Eu não acredito, eu acho que quando já nasce assim não tem jeito. Quando já nasce como? Com hipertensão? Existem crianças hipertensas. Mas
é a minoria, né? A maior parte das pessoas tem pressão alta decorrente de hábitos ruins. Abraço para Edivânia Siqueira, Edinalva Mendes de Oliveira, Oberdan Santos do Recife, Úrsula de Blumenau, Maria Aparecida Oliveira falando que vai comprar esse livro. Maria, compra, lê, coloca em prática e depois me conta se a senhora gostou. Abraço para Alci Silva, de Salvador, na Bahia, Cristina Lima, Marival Taurino. Abraço para Aldanete Viríssimo Bastos, de Barcelona, Rosângela Silva, de Salvador, Eugênia Paixão e Fábio Gomes. Pessoal, aproveitem o sábado, tá? Leiam meu livro, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem essa mensagem e continuem comigo, que eu separei outros 2 vídeos que vão te ajudar muito a cuidar da sua saúde. Nesse vídeo aqui, eu falo sobre uma bebida que hipertensos deveriam beber, e neste vídeo daqui, eu falo sobre frutas que ajudam a controlar a pressão alta. Até daqui a pouco.